Olá, web jurista! Seja muito bem-vindo a mais uma análise do Notícias Jurídicas aqui no canal da Fundação Juntos Podemos. Eu sou Ricardo Calciolari, advogado, pesquisador e professor, e hoje nós não vamos falar sobre processos empoeirados ou teorias abstratas. Hoje nós vamos transformar a casa mais vigiada do Brasil na nossa sala de aula. Em janeiro de 2026, o Brasil parou para assistir uma cena no Big Brother Brasil 26, que, infelizmente, se repete milhares de vezes todos os dias em ônibus, festas e escritórios, mas sem as câmeras. A saída do participante Pedro Henrique após encurralar a participante Jordana Moraes na despensa. Isso gerou um turbilhão de manchetes. Falaram em expulsão, falaram em assédio, falaram em desistência, mas, juridicamente, o buraco é mais embaixo. O jogo acabou para ele lá dentro, mas o pesadelo jurídico pode estar apenas começando aqui fora. Você sabia que em dezembro de 2025, há mais ou menos 2 meses, o Brasil aprovou uma nova lei bastante importante, a Lei 15.280, que mudou completamente as regras para quem comete crimes sexuais? Você sabia que hoje um caso como esse pode terminar com tornozeleira eletrônica obrigatória, mesmo fora da prisão? Fica comigo até o final, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a análise de hoje é densa, necessária e vai mudar a forma como você enxerga o noticiário. Nós vamos limpar o terreno aqui e olhar para os fatos de forma fria, sem a paixão das torcidas. Para o direito penal, o que importa é a conduta, portanto, o dolo, a intenção e a materialidade. O que aconteceu na despensa da casa do BBB no dia 18 de janeiro de 2026? Segundo as imagens que todo o Brasil viu e que a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro já está analisando, a participante Jordana entrou na despensa, um local pequeno, confinado, sem outra saída, para pegar um equipamento de cabelo. O participante Pedro entrou logo atrás e fechou a porta. Aqui temos o primeiro ponto de alerta, o isolamento da vítima. Na sequência, as imagens mostram ele encurralando Jordana contra a parede, segurando ela pelo pescoço e tentando beijá-la à força. A reação dela foi imediata, ela se esquivou e disse: "Você tá louco?" E aqui, meus amigos, vem a frase que pode selar o destino jurídico desse rapaz. Ele respondeu: "Tô fazendo o que tô com vontade de fazer." Por que essa frase é tão importante para um advogado, para um promotor? Porque ela é a confissão verbal do dolo direto. Ela mostra que ele sabia que não tinha o consentimento dela, mas colocou a vontade dele acima da vontade dela. Isso é a definição de satisfação da própria lascívia, que é o coração dos crimes sexuais. Mais tarde, no confessionário, pouco antes de sair do programa, ele disse outra coisa importante: "Eu cobicei, eu desejei ela, achei que ela tinha dado moral." Ele tentou alegar aí um erro de interpretação. No direito a gente chama isso de erro de tipo. Ele achou que era permitido, mas não era. Só que, web jurista, vamos ser sinceros, quando a pessoa diz não, quando ela se afasta e você precisa segurar o pescoço dela para mantê-la ali, não existe margem para erro excusável. O não é o limite intransponível dessa democracia dos corpos. Agora vamos corrigir o erro de 90% dos jornais e das pessoas na internet. Assédio sexual está no artigo 216-A do Código Penal. O crime de assédio sexual exige uma coisa que não existia no BBB: hierarquia. Todo mundo está gritando assédio, assédio. Mas, tecnicamente, sob a luz estrita do Código Penal brasileiro, o que aconteceu não foi assédio sexual. Vamos diferenciar as 3 figuras: assédio, importunação e estupro. Preste atenção porque isso cai na prova de direito penal, da OAB, no concurso e cai na vida. O assédio é o crime do chefe contra a secretária, do professor contra o aluno. É usar o poder do cargo para obter uma vantagem sexual. É a chantagem. Ou você sai comigo ou perde a promoção. No BBB, Pedro e Jordana são competidores, são pares, não há chefe. Logo, não há um crime de assédio entre eles, né? Aquele crime do artigo 216. Pode haver assédio moral, pode haver um ilícito civil, mas o crime penal de assédio sexual não. E a importunação sexual? Lá no artigo 215-A do Código Penal. Esse é o tipo penal que, segundo a maioria dos especialistas e a própria polícia, se encaixa como uma luva nesse caso. Esse crime foi criado em 2018, lembram? Depois daquele caso terrível do homem que ejaculou no pescoço de uma passageira num ônibus em São Paulo. A proposta da nossa querida deputada federal Renata Abreu resolveu esse importante problema. Situações que não eram tão violentas para serem punidas por estupro, mas também não eram tão leves a ponto de se considerar apenas um ato obsceno, um ato libidinoso. Antes, aquilo era só uma contravenção leve. A lei mudou para dizer:
praticar ato libidinoso, um beijo lascivo, toque nas partes íntimas, a famosa encoxada, contra alguém sem a anuência para satisfazer a lascívia é crime. E foi exatamente o que vimos, um beijo forçado, um toque lascivo, sem a anuência, sem o consentimento. E nós temos o tipo do estupro, que está no artigo 213 do Código Penal. Mas Ricardo, ele segurou o pescoço, não teve violência? Excelente pergunta. O estupro exige violência ou grave ameaça. Existe até uma discussão doutrinária aqui. Alguns promotores mais rigorosos poderiam dizer: segurar pelo pescoço é violência física, logo, é estupro. Se fosse considerado estupro, a pena começaria em 6 anos em regime fechado. Porém, a jurisprudência majoritária costuma reservar o estupro para atos de maior agressividade ou em que há a penetração. O beijo roubado, como uma contenção momentânea, geralmente fica na importunação sexual. É o princípio da proporcionalidade. Mas cuidado, essa linha é bem tênue. Se ele tivesse apertado mais, machucado ou ameaçado de morte, mudaria de figura instantaneamente. A nova Lei 15.280 de 2025, a mudança do jogo. Agora aqui entra a parte que quase ninguém está comentando e que é o grande diferencial desse vídeo. O caso do Pedro está acontecendo sob a vigência de uma nova lei, sancionada em 5 de dezembro de 2025, a Lei 15.280. E o que essa lei muda? Tudo. Antigamente, descumprir medida protetiva só era crime se fosse violência doméstica. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, né? Agora, a Lei 15.280 criou o artigo 308-A no Código Penal. Se o juiz determinar que o Pedro não pode chegar a 500 metros da Jordana, mesmo eles não sendo parentes ou casados, e ele mandar um zap para encontrar ela ali na festa do final do programa, ele comete um novo crime, inafiançável pelo delegado, com pena de 2 a 5 anos. E tem mais, a monitoração eletrônica. A nova lei alterou a lei de execução penal. Agora, condenado por crime contra a dignidade sexual que progride de regime ou ganha liberdade condicional, tem obrigatoriedade de usar a tornozeleira eletrônica. Imagina a imagem, um ex-BBB famoso tendo que usar a tornozeleira não por corrupção, mas por crime sexual, para garantir que ele não se aproxime mais da vítima. Isso cria zonas de exclusão, ou o chamado geofencing. É uma técnica a serviço da proteção da mulher. Isso mostra que o legislativo e a sociedade estão com tolerância zero. Bom, agora nós vamos fazer o papel do advogado do diabo. Como a defesa do Pedro pode atuar nesse caso? Nós temos visto na mídia relatos da família dizendo que ele teve um surto, que não reconheceu o pai, que achava que estava na França. Isso prepara o terreno para uma tese, a chamada tese da inimputabilidade, que está lá no artigo 26 do Código Penal. Se a defesa provar, através de perícia psiquiátrica, o que a gente chama de incidente de insanidade mental, que no momento da dispensa ele estava totalmente incapaz de entender a realidade devido a uma doença mental, ele não vai para o presídio. Ele seria absolvido impropriamente e receberia uma medida de segurança. Vamos traduzir aqui: internação em hospital psiquiátrico para tratamento por tempo indeterminado até que cesse essa periculosidade. Mas há um problema nessa tese. O vídeo do confessionário, ele fala com clareza: tentei beijar, achei que era recíproco. Essa lógica, essa memória detalhada, joga contra a ideia de que ele estava fora de si. E por fim, temos o fantasma do BBB 23. Vocês se lembram do caso do MC Guimê e o do cara de sapato? Recentemente a justiça rejeitou a denúncia contra eles. Por quê? O juiz entendeu que a vítima não queria processar e que o Estado não deveria passar por cima da vontade da vítima. Isso gera uma insegurança jurídica enorme. O crime de importunação sexual é de ação penal pública incondicionada. A lei diz que não depende da vítima. O Ministério Público tem que denunciar. Mas existe uma corrente garantista, e que foi debatida recentemente em audiências públicas sobre o tema, que diz que a autonomia da mulher deve ser respeitada. Se ela diz: não quero reviver isso no tribunal, o Estado deve parar. No caso do Pedro, porém, a recusa da Jordana foi muito mais explícita e visualmente agressiva do que o caso de 23. A frase "você tá louco?" e a fuga dela da dispensa torna muito difícil para um juiz dizer que não houve uma ofensa. Meus amigos, o BBB é um microcosmo do Brasil. O que acontece lá dentro reflete a nossa cultura, os nossos preconceitos e agora a nossa nova legislação. O participante Pedro sofreu o que chamamos de apagamento digital. A Globo tirou ele da vinheta, rescindiu o contrato, não vai pagar cachê. É a pena moral, a pena do mercado. Mas a pena estatal, essa agora, com a Lei 15.280, é implacável. Nós saímos de uma era onde passar a mão
era uma brincadeira ou uma contravenção para uma era onde isso dá cadeia, dá tornozeleira e torna a ficha suja. Isso é um avanço civilizatório significativo. O corpo do outro, de fato, é um templo sagrado, e a única chave para entrar é o consentimento claro. Não é não. E esse consentimento tem que ser claro, inequívoco e contínuo. Eu quero saber a sua opinião. O que você acha dessa tese aí do surto psicótico? Você acha que vai colar? E com relação à ação civil pública, você acha que o Ministério Público deve processar, mesmo que a Jordana não queira o processo? A vontade da Jordana é que deve ser soberana? Deixa seu comentário aqui embaixo, vamos debater com respeito e inteligência. E se esse vídeo te ajudou a entender a diferença entre assédio e importunação, deixa seu like, compartilha no grupo da sua família e com quem, como você, gosta de BBB. Informação qualificada é a melhor defesa. Eu sou Ricardo Cassolari, esse foi o nosso Notícias Jurídicas, eu te espero na próxima semana. Vamos junto!